Sejam todos bem-vindos ao podcast ERA, Educação Radiológica Avançada. Aqui você tem segurança nos exames radiológicos através do conhecimento. Meu nome é Thiago, eu sou médico radiologista. Estamos hoje com uma ilustre convidada, a doutora Juliane, faz parte do nosso corpo clínico, é neuroradiologista também. Ela vai contar um pouco da história dela aí de formação. Vamos lá, Ju. Oi pessoal, tudo bem? Obrigada, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho de neurorádio hoje. Eu sou médica, radiologista, formada pela Unicamp e estou fazendo uma pós-graduação em neurorádio pelo Hospital Albert Einstein, mas quem me ensinou a laudar ressonância foi o Dr. Thiago. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, põe na conta dele, hein? A Juliane tem uma trajetória legal, porque ela fez clínica médica antes, então ela tem uma veia mais clínica, uma interação melhor com o paciente, e agora está no campo da radiologia. Eu trouxe os talentos aqui da radiologia e da neuroradiologia também. E o nosso tema de hoje, pessoal, é um tema diferenciado. Esse podcast é voltado principalmente para os radiologistas e para os neurologistas. Sejam os neurologistas clínicos e cirurgiões que também fazem a parte clínica junto com a neurocirurgia, né? Então vamos falar hoje sobre Parkinson, atualização da doença de Parkinson, quais são os principais achados de imagem, qual a relevância da ressonância magnética, quais são os novos estudos, o que a gente tem de novo em Parkinson e quais são as sequências da ressonância que isso pode trazer de agregar valor para o diagnóstico, tá? Então vamos começar com a Ju, já que ela tem essa veia clínica aí, explicar pra gente quais são os pilares diagnósticos, incidências, sintomas. Fala um pouquinho pra gente, Ju, da parte clínica primeiro. Fala assim. Então, a doença de Parkinson é uma doença que tem muita relevância, né, na atualidade. É uma doença que tem uma habitual incidência maior em idosos a partir de 65 anos. 80% dos casos de síndrome parkinsoniana são devido à doença de Parkinson. Também tem um acometimento da forma juvenil, que é um pouco mais rara, mas a gente vê também essa doença acometendo aí pessoas entre 20 e 40 anos. Tem um caso famoso aí, né, no cinema, que é o Michael J. Fox, aquele ator de Volta para o Futuro. Ele foi um caso de doença de Parkinson juvenil, o diagnóstico foi aos 30 anos, se eu não me engano. Então, assim, é uma doença que tem muito impacto, né, na questão da qualidade de vida, né, na senilidade, porque traz muitos sintomas limitantes. Né? A doença de Parkinson é uma doença de diagnóstico principalmente clínico, né, e são esses sintomas que o Thiago está projetando aí pra gente. Os principais sintomas são tremor, a rigidez, alteração na marcha, do equilíbrio, né, e a bradicinesia, que é aquele movimento mais lentificado. E além de produzir assim muita limitação, ainda está sujeita a quedas, né, a complicações na vida do idoso. Sim, sim. E é interessante que essa doença, a fisiopatologia dela, comete uma estrutura muito específica e uma estrutura muito pequena de todo o parênquima encefálico, né? É uma degeneração de uma parte da substância nigra. A gente vai colocar aqui para falar qual parte dessa substância nigra é degenerada. São os neurônios dopaminérgicos que influem toda a cadeia motora, regulando os núcleos da base motores, né? Então vamos lá falar aqui e vai ficar muito mais simples. Então esse é um corte sagital para os novos radiologistas entenderem, que depois seremos só com cortes axiais. Então, o mesencéfalo faz parte do tronco cerebral, é essa estrutura aqui logo acima da ponte, e a substância nigra está nele, tá? Esse é um corte axial do mesencéfalo, mostrando exatamente onde está o problema da doença de Parkinson. Então, a substância negra, ela fica nessa parte dorsal do mesencéfalo e ela é dividida na pars reticulada, que é a parte mais anterior e medial, e a pars compacta, que é uma porção mais dorsal e lateral, tá? E é na pars compacta que a gente tem os neurônios dopaminérgicos do nigrossome 1, que serão degenerados na doença de Parkinson
e que irão levar a todos esses sintomas como bradicinesia, tremor, etc, tá? Então esse é um corte axial de uma estrutura anatômica, tá bom, pessoal? E na ressonância, como é que a gente vê? Uma das principais sequências para avaliar a doença de Parkinson na ressonância magnética são as sequências de suscetibilidade magnética. A gente usa bastante o SWI. Então aqui esse esqueminha é muito show para apresentar a doença de Parkinson, tá? Aqui é um axial ao nível do tronco cerebral, ao nível do mesencéfalo, aqui é o zoom do mesencéfalo e aqui é um recorte anatômico das estruturas, tá? Para explicar o que é cada estrutura. Então, aqui na figura que vai ficar bem fácil a gente entender, ó, aqui é o pedúnculo cerebral, que é mais a área motora, onde passa o trato córtico espinhal. Essa estrutura toda é o mesencéfalo. Aqui é o aqueduto cerebral, que é onde passa o líquor do sistema ventricular e drena para o quarto ventrículo. É ali que dá os principais problemas obstrutivos, que a gente não vai falar hoje. Substância cinzenta periaquedutal, muito importante, né, em patologias desmineralizantes. Núcleo rubro. E hoje o show da vez é a substância nigra, né? A gente divide aqui o 7. E, que é a pars mais anterior, a pars reticulada, e o 6, pessoal, essa estrutura aqui que fica o nigrossome 1, né, da pars compacta da substância nigra. É aqui que dá o problema de degeneração dos neurônios dopaminérgicos. Olha só na ressonância como fica legal de ver, ó, bem aqui, tá? Em SWI você vai ver essa intensidade de sinal. E dos achados de imagem, um dos principais achados de imagem é a perda da cauda da andorinha. Olha só, não parece uma andorinha? Ó, a cauda da andorinha. Pô, vocês vão falar que não parece. Não, é igualzinho, mostra aí. Mas olha só, é igualzinho, ó. É igualzinho, né, Ju? É isso aí. Olha só, que legal. Então, é uma estrutura anatômica e quando a gente perde o sinal da cauda de andorinha, né, a gente tem a degeneração dos neurônios dopaminérgicos do nigrossome tipo 1. Mais uma imagem aqui, né, uma imagem adquirida na nossa ressonância magnética. Normal, nigrossome 1, a cauda da andorinha, um paciente normal sem Parkinson. Aqui, um paciente com doença de Parkinson, a gente observa a perda do sinal do nigrossome 1. Um outro, né, Juliane, um outro achado muito legal, que é também no T2. Queria explicar pra gente aqui, no T2? Isso. Aí, só volta um pouquinho, só para eu falar ali rapidinho. Pode comentar. Só vou comentar aqui o sinal da cauda da andorinha, que é o seguinte, pode voltar por favor. Ali essa estrutura de alto sinal, né, no meio da substância negra, que é o nigrossome 1, ele mantém esse padrão de alto sinal porque ali tem uma concentração maior de células de neuromelanina. E essas células têm a capacidade de deixar o ferro dessa região no intracelular. E conforme a progressão da doença, a gente vai tendo uma perda neuronal mais acentuada nessa região do nigrossomo. Essa perda de armazenamento do ferro intracelular vai indo para o extracelular, aumentando a sua suscetibilidade magnética na região, perdendo essa característica de alto sinal e fazendo o baixo sinal no SWI, né? Ficar dessa forma. Fazendo a amputação da cauda da andorinha, né? Que é o sinal da degeneração do nigrossomo. Lembrando que a gente considera positivo mesmo que seja unilateral. Mesmo que o paciente tenha perda do sinal da cauda da andorinha só de um lado, a gente já considera um sinal positivo, né, para corroborar no diagnóstico de doença de Parkinson. E só para complementar ainda sobre esse sinal, teve uma publicação do Schwartz, que é um autor que estuda bastante esse assunto, que é o seguinte: no estudo de um levantamento populacional que ele fez, o valor preditivo negativo do sinal é de 100%. Ou seja,
Num caso suspeito para doença de Parkinson, que esse sinal esteja normal na ressonância, ou seja, a cauda da andorinha presente bilateral, a chance do paciente realmente ter uma doença de Parkinson é muito, muito, muito baixa. Que legal. Valor preditivo negativo altíssimo. Altíssimo, exatamente. Legal. Outros achados que são bem comuns, pessoal, no T2, olha só, no T2 a gente nota, o T2 não é uma sequência de suscetibilidade magnética. Então no T2 a configuração é diferente. A gente nota um hipersinal em T2 habitual na substância negra. Então você vê claramente aqui o núcleo rubro destacado, né? E a substância negra com uma espessura legal. E aqui é um paciente com Parkinson, então a gente nota a perda da hiperintensidade em T2 habitual na topografia da substância negra. É um achado que antigamente, na época da minha residência, era um achado mais comum, que a gente não tinha sequências tão dedicadas de volume tão legal do SWI. Então a gente só avaliava a hiperintensidade em T2 da substância negra. E agora com a evolução das aquisições, do software de reconstrução, a gente consegue ter uma isso daí. Uma sensibilidade maior, né? Sim. Essa imagem também é muito interessante, vou deixar a doutora Juliane comentar pra gente. Isso, porque uma outra alteração, né, um outro sinal que a gente tem da ressonância relativa à doença de Parkinson é essa sequência, né, tem um 3D do mesencéfalo, e como eu disse anteriormente, nessa região da substância negra, a gente tem um depósito de neurônios com alto teor de neuromelanina, né, e a melanina, ela tem um alto sinal em T1. Então, a gente vê essa faixa de alto sinal, padrão normal, na região da substância negra, porque está rico de neurônios contendo neuromelanina. Aqui é um estudo, né, que esse autor fez, mostrando que, conforme a evolução da doença, a gente tende a ter uma degeneração neuronal de lateral para medial, né? E aí, aqui está mostrando, ele classificou em C1, C2, C3, essa perda neuronal, ela é compatível com a redução de sinal nessa sequência também. Então, quanto mais medialmente a gente tiver uma perda de sinal, isso corrobora uma progressão de doença mais acentuada. Sim, a perda de neurônios da neuromelanina é sempre de dorsal lateral para medial, né? Que é na topografia do nigrossome. É mais um achado. E esse estudo também é bem interessante, que ele mostra a função, né, Ju? Do SPECT-CT, detectando a função dos neurônios dopaminérgicos. E aqui é bem evidente o hipometabolismo no paciente com doença de Parkinson, nessa topografia que a gente já mostrou para os senhores diversas vezes. Então, a ressonância magnética tem essa finalidade, né, não só de corroborar o diagnóstico, como também outras finalidades, né, Juliane? Qual a importância da ressonância além de ajudar no diagnóstico? Isso, além de corroborar com o diagnóstico, né, da doença de Parkinson, a ressonância também vai corroborar para a gente excluir outras causas de síndrome parkinsoniana, né? Então, por exemplo, doença de Wilson, que é uma doença de depósito de cobre que pode cursar com uma síndrome parkinsoniana. Eventualmente AVCs na região do mesencéfalo que podem cursar com síndromes parkinsonianas, entre outras causas. HPN, sim, que é super comum. Microangiopatia acentuada, isso, paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas do subtipo isso, parkinsoniano. Então tem várias outras etiologias que podem confundir o médico, isso, e a ressonância magnética ajuda na exclusão. Na elaboração, isso. E sim, além disso o controle, né, pós-tratamento, agora tem um tratamento moderno aí, né, que é o ECP, o estimulador cerebral profundo, e a ressonância magnética, ela tem uma sensibilidade maior, né, no pós-operatório, para identificar bem a posição dos eletrodos, superior até a tomografia por conta dos artefatos metálicos, né? Então, até no controle do tratamento aí mais avançado, a gente também está firme nesse propósito. Sim, sim. O Parkinson tem um tratamento medicamentoso, né? O famoso levodopa, eu não sei se é esse que usa ainda, né? E tem agora o tratamento cirúrgico com neuroestimulador, em que o neurocirurgião vai nessa topografia inserir os eletrodos, né? Isso. E a ressonância magnética ela também é útil no momento, né, de inserir para fazer aquele guia, né, fazer o procedimento, depois no controle para ver se está tudo ok. Legal.
Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, doutora Juliane, pela participação. Agradeço a oportunidade e o convite. Que volte para a discussão de mais casos clínicos, mais patologias. Com certeza. Sigam CETAM, Radiologia, Aeroeducação nas redes sociais, dê um like, compartilhe com quem você acha que tem interesse e coloque o próximo tema. O que vocês acham que seria legal a gente discutir aqui, que vamos trazer casos cabeludos para a discussão. Valeu, pessoal. Obrigado.